Olá, alunos do oitavo ano. Vamos iniciar o estudo da semana 3 do PET 2, unidade temática: o mundo contemporâneo, o antigo regime em crise e o objeto de conhecimento, revolução industrial e seus impactos na produção e circulação de povos, produtos e culturas. Então, hoje nós falaremos um pouco sobre a primeira revolução industrial, ocorrida no século XVIII e iniciada na Inglaterra. Qual é a característica desse movimento que deu tanto dinamismo à economia da época? Esse movimento é marcado pelo surgimento de uma nova classe social, que era vinculada às fábricas e às metrópoles. Essa classe ficou conhecida como operários. Esses operários que muitas vezes eram explorados, não tinham boas condições de vida e assim viviam tentando melhorar sua vida, obter as suas coisas por meio do seu trabalho, vendendo o seu trabalho aos burgueses. A partir disso, nós podemos pensar nas três fases que levaram ao início da primeira revolução industrial. São elas: o artesanato, que era a primeira forma de produção para a venda de algum produto e ganho, por meio dessa manipulação de uma matéria-prima para transformar em algo e poder vender. A partir disso, o artesanato ele é marcado pela organização de um dono dos meios de produção que, ao mesmo tempo, compra a matéria-prima, fabrica o produto em todas as suas fases e depois faz o comércio desse produto. Assim, aquela pessoa que faz o artesanato, ela sabe de todos os processos de produção pelo qual aquele produto passa. Nós temos a manufatura. A manufatura é a organização de oficinas onde há um proprietário que cede os bens de produção, ou seja, os instrumentos para se produzir alguma coisa, e há uma pequena divisão do trabalho dentro daquela manufatura, certo? A partir disso, há vários artesãos trabalhando juntos numa oficina que pertencem a uma única pessoa. E aí, essa pessoa chamada de burguês, ele obtém os lucros daquela produção e repassa um salário a esses artesãos que estão favorecendo o lucro. Já é o início da venda da força de trabalho daqueles artesãos. E depois a maquinofatura, a partir da qual há a substituição do homem em algumas fases do trabalho pela utilização de máquinas. Os trabalhadores passam a ser chamados de operários porque eles passam a ter que operar o maquinário existente. E a partir desse momento há uma grande divisão do trabalho, onde há delimitação do espaço e do que cada trabalhador vai fazer. A maquinofatura é marcada pela invenção da máquina a vapor. Porém, a partir da utilização das máquinas, nós temos alguns problemas sociais que iniciam nesse momento, que são o desemprego, a criminalidade e a poluição. Nós também temos a questão das péssimas condições de trabalho em que ficavam aqueles operários, Porque o burguês procurava o máximo de lucro possível e não gerava nenhum tipo de organização para a saúde e segurança daquele trabalhador que estava trabalhando ali. Não havia essa noção de segurança do trabalho, de saúde do trabalhador, E nós sabemos que esses operários viviam em péssimas condições de vida, sem saneamento básico, E sem condições de melhorar ali a sua vivência naquela sociedade. Aí nós podemos citar alguns pontos positivos da organização da primeira revolução industrial, que são eles: a produção em larga escala, o desenvolvimento científico e tecnológico, porque a partir dessa industrialização ocorreram
organização, né, de novas técnicas, de novas práticas, e aí cada vez mais pessoas desenvolvendo novas tecnologias. Nós também temos o fortalecimento das duas classes, que são a burguesia industrial e o proletariado fabril, que é composto pelos operários, né? O elevado crescimento econômico dos países que aderiram logo de cara a esse processo, o aumento do rendimento do trabalho, porque antes, se um artesão gastava meio dia para produzir um produto, com a utilização de máquinas, utiliza-se de 10 funcionários, mas a produção é de 100 produtos, daquele mesmo produto que às vezes um artesão produzia 2 em um dia, certo? E a redução do custo de produção, porque aí utiliza-se a máquina, então não precisa ficar contratando novos trabalhadores, né? Mas tem a manutenção da máquina também, porém há uma diminuição do custo humano, vamos dizer assim. Avanço do sistema de comunicação e transporte, iniciado graças ao desenvolvimento de novas tecnologias e o desenvolvimento industrial e urbano. Nós temos como consequências negativas da organização da Revolução Industrial o crescimento desenfreado das cidades, aí vem a organização, né, daquelas moradias impróprias, sem saneamento básico, né, onde viviam os operários muitas vezes, o desemprego, porque com a utilização das máquinas há uma diminuição da demanda por mão de obra, a poluição, que é um marcante dessa organização da primeira Revolução Industrial, o aumento do êxodo rural, porque a população do campo, vivendo em dificuldades também, passa a ir às cidades para tentar uma melhoria, uma busca de uma melhoria da sua vida. E a expansão do imperialismo, que foi aquele movimento de domínio das terras da África, Ásia e até da América, né? A partir desse imperialismo buscava-se conseguir ou o mercado consumidor para poder vender a produção feita, ou então matérias-primas para ampliar a produção. E quais foram os fatores que determinaram o início da Revolução Industrial na Inglaterra e não em outro país? Nós temos 3 características marcantes desse início da Revolução Industrial, que são a organização dos cercamentos nos campos. O que são os cercamentos? É a utilização de um espaço que era anteriormente público para que camponeses fossem em busca de madeira ou então até mesmo de alimento, né, de frutas. E aí, com a lei do cercamento instituída na Inglaterra no século XVIII, o que aconteceu? Proprietários burgueses, né, fazendeiros, começaram a cercar essas terras comunais e utilizar principalmente para a criação de ovelhas, para a produção da lã, né, que era utilizada na produção dos tecidos ingleses. O segundo fator é a abundância de ferro e carvão no território britânico, que eram matérias-primas utilizadas para a construção das máquinas, no caso do ferro, e organização da movimentação dessas máquinas, que é feito pelo carvão, né? A máquina a vapor utilizava como fonte de energia o carvão. E o terceiro ponto é a acumulação de capitais pelos burgueses, que durante o momento, né, em que estavam ali organizando as suas manufaturas, conseguiram lucros com a venda de produtos para outros países, outras colônias, né? E aí tem a questão do imperialismo novamente muito marcante, porque ele que possibilitou essa concentração de riquezas nas mãos dos burgueses. Eu vou apresentar agora algumas das novas tecnologias empreendidas
para ampliação da produção na época, né? Em 1766, nós temos a invenção de James Hargreaves, que vem com a máquina de fiar. Ela podia produzir até 80 fios simultaneamente, enquanto que a antiga roda de fiar produzia apenas um fio por vez. Essa máquina de fiar, ela ganhou adaptações, né? E em 1769, o escocês James Watt, ele organizou modificações que permitiu a diminuição da perda do calor daquelas anteriores modificações e com isso, né, gente, houve uma grande economia de combustível para a produção dos fios de lã. E depois vem o tear mecânico de Edmund Cartwell em 1785. A partir dessa máquina de motor a vapor, nós temos, né, a organização de uma produção em larga escala para as fábricas inglesas. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouco, compreendido. Se restou dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp ou aqui nos comentários. Até mais!